vendo agora um quadro com as questões aqui? Vocês conseguem ver? Por favor, me dê um retorno. Estão vendo aí, né? Beleza. Sim. Então, vamos lá. Vamos tentar trabalhar aqui, então. Então, a primeira questão, vamos pegar daquelas questões que eu coloquei no AVA em primeiro lugar, né? Então, lá, vamos Ô, falar... Licínio, não tá aparecendo aquela mensagem que tá gravando. Você pôs pra gravar? Eu pus para gravar em outro aplicativo aqui, tá? Depois então eu coloco para vocês. Eu pus no Camtasia em vez de colocar no próprio dele aqui, porque esse daqui fica aparecendo aquela barra embaixo com a cara de vocês, e com a cara não, né? Só com os ícones lá dos nomes de vocês, e eu perco em resolução. Esse outro aqui é melhor, tá? Depois a gente manda a brasa aqui. Bom, beleza. Então, a primeira questão lá, né, daquela do questionário do AVA, está lá: um fármaco desloca-se mais facilmente através de membranas celulares se encontrarem na forma sem carga. Aí está colocando aí, né, para o ácido, como é que seria, né, um ácido hipotético, uma fórmula geral, HA, e para a base o BOH. Né? Sendo assim, as formas A- e B+, não permeiam as membranas, ou seja, não conseguem passar, né? Desse modo, a concentração efetiva da forma permeável, aí é só uma explicação para dizer aquela questão do pKa e da fórmula de Randelson-Hasselbalch lá. Beleza. O que está sendo pedido nessa questão? Bom, dito isso, coloque em ordem decrescente a absorção do fármaco hipotético liciniumicina, tá, de caráter ácido fraco, nos seguintes meios. Então, tem lá boca, estômago, duodeno e cólon. Essa, inclusive, eu errei lá, eu coloquei decrescente, mas na hora lá eu coloquei crescente, né? Nas opções lá. Então, aqui é aquela aplicação de fórmula direto, né, gente? Então, o pKa, e aí eles vão variar só os pHs, né? O pKa da liciniumicina está colocado aí como sendo... Quanto que é mesmo? pKa... Onde que eu coloquei aqui o pKa da liciniumicina? pHs dos seguintes meios, é um ácido... Eu não pus, não? Não colocou, essa foi minha dúvida na hora de responder. Não tem problema. Aqui, ó, mas a gente sabe... Vamos então aqui ficar de uma forma mais fácil então ainda de entender. Aqui era para a gente fazer cálculo, mas tudo bem. Olha só, eu disse que quando a gente tem, então, Deixa eu colocar uma caneta aqui, né? Não tem problema. Se a gente entender o conceito, não tem problema nenhum. Qual que é a ideia aqui? Olha, se eu tenho uma substância que tem um pKa e ela é Só te interromper rapidinho. Sim, claro. Que as meninas estão mandando no grupo aqui, Amanda, Patrícia, tudo tentando entrar e não tá Pois conseguindo. eu não estou entendendo o que aconteceu aqui. Elas aí, Deixa eu ver. Eu vou admiti-las aqui. Estou achando engraçado por que esse negócio está admitir, por que está rolando isso. Entrava direto, agora está admitir todos. Estou aqui. Mas os outros professores também estão com a mesma dificuldade, está acontecendo isso em todas as aulas. Né, da admissão, né? Aí ela, mais um entrando aqui aguardando o lobby. Eu vou fazer agora igual... Eu tinha um professor, que na verdade eu não cheguei a ter, não. Quando eu comecei a ter aula de farmacobotânica, já não era mais ele. Mas eu tinha um professor que ele era muito engraçado. Ele chegava lá, né, o pessoal conta, né? E a aula era de farmacobotânica da Federal, era lá no Horto Botânico. Aí chegava lá, se você tivesse atrasado, ele dava tolerância lá dos 15 minutos e tal, né? Mas se você tivesse atrasado, dava lá, por exemplo, 7 horas, 7h15 ele fechava a porta e não entrava mais ninguém. Ninguém podia ter despencado lá do outro lado da cidade, ele não estava nem aí. Começa a fazer isso agora. Olha lá, então vamos lá, ó. pKa
né? Sempre que eu falo de pKa, vocês lembram que eu dei o conceito de pKa? pKa, o que é? É o mesmo valor lá, mais gente para poder entrar. Isso aqui vai me atrapalhando. Por que não está entrando direto? Agora a Evelyn. Bom, então o pKa, gente, ele era o valor de pKa é igual ao valor do pH. Quando a concentração das formas ionizadas, não ionizadas e ionizadas forem iguais, tá? Ou seja, se eu tiver meio a meio de cada um, mais um fariseu entrando ali, peraí, agora é a Jennifer. E aí a gente vai perdendo tempo. Moçada, quem está entrando agora, está havendo alguma limitação aqui, eu não sei se tem alguma configuração, depois eu vou procurar, mas relativa a ao Teams aqui. Então, quem está entrando hoje tem que ser admitido um a um aqui na plataforma. Eu vou pedir para vocês serem mais pontuais, tá? A tolerância é 19h10. A partir de 19h10, eu não vou ficar interrompendo de 5 em 5, de 1 em 1 minuto aqui a explicação para poder admitir ninguém, não. Tá? Então, tentar ser pontual. Beleza, então vamos lá. Então, eu estava explicando que o pKa e o pH, né, eles são iguais quando eu tiver uma relação igual de formas não ionizadas e ionizadas, ou seja, eu tiver 50% de cada. Né? E a gente fez essa dedução. Então, eu tenho mais ou menos uma relação que vai dizer o seguinte: se o meu pKa, eu tenho isso aqui para um ácido fraco, tá? Nós estamos falando para um ácido fraco, só para entender. Se o meu pKa, né, é uma constante, né? O pKa é uma constante. Ele vai determinar o grau de ionização, né? Ou seja, as variações que eu tiver para cima ou para baixo no pH vão influenciar diretamente a relação, então, entre as formas não ionizadas e as ionizadas. De que forma? Bom, para um ácido fraco, como a gente disse, se eu tiver um pKa, né, de uma substância ácida, e o pH for um pH ácido, tá? Esse pH for um pH ácido, o que vai acontecer? Nesse caso, vão prevalecer as formas não ionizadas. Isso para um ácido fraco, lembrando. Ok? Bom, vamos lá. Peraí, não. Deixa eu sair daqui. Para poder arredar aqui. Beleza. E para se o pH for básico, né? Se eu tiver num pH básico, no pH básico é justamente o contrário. Eu vou ter diminuição das formas não ionizadas, eu vou ter um aumento das formas ionizadas, e isso tudo, lembrando, para uma substância que seja um ácido fraco. Ok? Então, nesse caso, eu tenho aumento de pH ácido, aumento do número de formas não ionizadas. pH básico, aumento das formas ionizadas. E, geralmente, é proporcional a essa diferença. Aqui, no exercício, nós temos 3 situações. Né? Vamos colocar dentro da escala de pH aqui. Né? Lembrando, a escala de pH, ela vai de 0 a 14, tá? Sendo que o meio dela, o 7, é a neutralidade. Aqui, então, eu tenho a acidez e aqui eu já tenho a basicidade. Tá? Então, são as duas situações aqui. Bacana. Então, pela escala aqui, o que eu vou ter? Deixa eu levar aqui mais um pouquinho. Né? Eu preciso
dos valores de pH que eu coloquei ali. Então, ó, pH, qual que é o menor pH que está descrito ali? É o do estômago, correto? Estômago. O estômago, então, seria com pH. Estômago, pH dele igual a 2, foi colocado ali. Beleza? Na boca, não, depois vem o duodeno. Duodeno. Qual que é o pH? pH 4,5. Posteriormente, então, vem o da boca, não é isso? Então, aqui a boca. pH igual a 6. E, por fim, o cólon. Com pH igual a 8. Ou seja, eu estou saindo aqui de duas situações diferentes, né, Laura? Eu tenho aqui extremamente ácido e aqui mais para o básico, ok? Então, nessa situação aqui, eu posso garantir para vocês que, né, nessas três situações aqui, ó, que são dentro da escala, ainda são ácidos, mais um fariseu para entrar aí. Vamos ver quem que é agora. Luciano. Pô, Luciano já não estava, né? Beleza. Vamos lá. Continuando. Então, ó, esses três estão na acidez. Nesses casos aqui, nesses três casos, eu posso afirmar para vocês que vai prevalecer a forma não ionizada. Por quê? Porque a substância que eu estou trabalhando, no caso aí, essa substância hipotética, a lisina-amicina, eu falei que é um ácido fraco. Na questão do colo, o colo eu já estou no patamar do básico, não é isso? Então aqui já é uma base. Aqui provavelmente vão prevalecer as formas ionizadas. Então eu peço ali, só voltar aqui, eu peço a ordem decrescente de absorção. Ou seja, aonde eu tiver mais formas não ionizadas, melhor, não é isso? Então, e depois eu vou diminuindo. E é justamente a ordem que aparece aqui, ó. Então, se eu tenho um pH muito ácido, a substância vai ionizar pouco. Então, nesse caso aqui, ó, o estômago, deixa eu fazer uma coisa aqui primeiro, puxar aqui para o lado. O estômago vai ser o local onde eu vou ter a menor ionização desse fármaco. Então, aqui eu vou dar o valor 1. No segundo lugar, é o que for mais ácido depois do estômago. Qual que é? O duodeno. 2. A boca, 3. E, por fim, o colo. Se eu quisesse fazer uma ordem crescente de absorção, seria justamente o contrário. Mais alguém para entrar aqui. Agora é a Thaís. Muito bem. Vocês entenderam aí? Então, e se a substância fosse básica, né? Era justamente o contrário, né, que a gente está falando aqui, né? Se ela fosse uma base fraca, aonde ela ionizaria menos seria no colo, depois na boca, depois no duodeno, e onde ela encontraria a maior ionização seria no estômago, que é a mais ácida aqui. Então, as coisas funcionam dessa forma, né? Via de regra, né, pode haver exceções aí, mas, olha, substância, base fraca. A base fraca. Em pH básico, isso vai ser igual a baixa ionização. Ok? Então, quer dizer, aqui eu digo que vai prevalecer formas não ionizadas. Entendido? Base fraca em pH ácido
Aí eu vou ter alta ionização. Então, aqui eu vou ter um número elevado de formas ionizadas. Ok? Até aqui tudo bem, né? Vamos só fazer o quadrinho aqui para vocês guardarem isso para o resto da vida aqui. Não sei se alguém já fez farmaco, mas também lá em farmaco a gente usa bastante. Então, se for um ácido fraco e ele estiver num pH básico, né? Então, caráter oposto, tá vendo? Ácido para base. Se ele estiver, então, num meio diferente do seu caráter, né? Ele tem caráter ácido. Se ele estiver no meio básico, ele vai ter alta ionização. Ok? Isso daqui vai fazer com que prevaleçam formas ionizadas, obviamente. Bom, se por outro lado, esse ácido fraco ele estiver em um outro meio aqui, né? E aí, no caso, o pH for ácido, eu posso dizer, então, que eu vou ter aqui uma baixa ionização. O que me garante um número elevado, um número maior de formas não ionizadas. Certo? Então, mesmo sem saber qual é o pKa da substância, eu pude deduzir aqui, né, que o primeiro vai ser o estômago, o segundo vai ser o duodeno, o terceiro vai ser a boca, o quarto vai ser o cólon, justamente porque o meu fármaco é um ácido fraco. Então, quanto mais ácido, menos ionizado ele estará. Tá? E no caso do cólon, que é básico, vai ser o último colocado aqui, justamente por conta de ser um pH básico, né? Então, ácido fraco, pH básico, alta ionização, prevalecem as formas ionizadas. Entendido? Beleza. Vamos lá. Então, alguma dúvida nessa questão? Então, vamos lá. Vamos na segunda aqui, então. A segunda tem conta para fazer lá. Né? Então, é a adipina e a B-dipina. A adipina é um ácido fraco, B-dipina é uma base fraca. Aí está lá, considere o pH do estômago vazio 1,5, pH do estômago com alimento 5,5 e por aí vai. Né? Então, aí tem três afirmativas aqui. A absorção da adipina, três assertivas que falam. A absorção da adipina será mais influenciada negativamente pela presença de alimentos no estômago do que a da B-dipina. Bom, vamos lá. Então, vamos ver o que cada um vai fazer aqui. Então, lá, ácido e base fraca. pKa das duas está colocado ali também. Vamos pegar para a adipina nas duas situações aqui, então, agora. Tá? Então, eu tenho aqui, deixa eu aumentar isso aqui. Ups, não era isso que eu queria, não. Eu tenho aqui, ó, vamos só ver os valores aqui, tem que deixar os valores, escrever aqui do lado. Então, ó, eu tenho para a adipina, vamos pegar aqui a adipina. Adipina. Então, na adipina, eu sei que o pKa dela é 7,5. Beleza. Isso daqui vai ser igual, então, aos dois pHs que nós temos aí, né? pH do estômago, não peguei o pH do 1,5. Então, lá, 1,5 aqui, que é o pH do estômago vazio. É um ácido fraco, a adipina, então é mais log da relação das formas não ionizadas sobre ionizadas, né, da concentração delas. Beleza. 7,5 menos 1,5 dá 6, né? Então, 6 vai ser igual
ao log dessa relação aqui. Beleza? Isso me diz que essa relação então, de não ionizadas sobre ionizadas desse fármaco específico aí, que é a adipina, no estômago vazio, que é o que eu estou olhando aqui, né, o pH é esse daqui, eu vou ter então o quê? Vou ter 10 elevado a 6, que é 1,00000, é mais um. Né? Então, é 1 milhão. Isso significa que eu tenho 1 milhão de vezes mais formas não ionizadas do que ionizadas. Então, ela é muito bem absorvida aqui, né? Ela encontraria uma facilidade grande de ser absorvida no estômago vazio. No estômago com alimento, lá, né? Mesma coisa, só vamos substituir esse 1,5 por 5,5. Então, vai ser lá 7,5, pKa permanece o mesmo, né? Como a gente diz aí, né? Não existe... É uma constante, o constante não varia, né? Então, aqui, 5, ups, tem a hora que 5,5 igual a mais o log das não ionizadas, mais um fariseu chegando agora. Espera aí. Olha a Paula. Bacana. Continuemos. Então, 5,5. Aqui eu tenho, então, uma relação que vai me dar 2, né? 5,5 menos 7,5, 2. 2, então, é igual ao log de não ionizada sobre ionizada. Isso me faz saber aqui, né, como a gente já disse, né, se 2 é 10 elevado a 2, né, se eu vou ter aqui, na verdade, é 10 elevado a 2, o que eu vou ter, então? Que a relação das formas não ionizadas sobre ionizadas para a adipina no estômago com alimento, ela vai ser igual a 10 elevado a 2, que é 10, 2. Ou seja, saiu de 1 milhão, foi para 100. Ainda é favorável? É. Por quê? Porque o pH continua ácido, estão vendo? O pH continua ácido. Então, ainda é favorável para essa forma aqui. Então, eu posso dizer, deixa eu até colocar de outra cor aqui, né? Vamos grifar aqui para poder a gente saber. Poxa. Toda hora tem que parar aqui. Então, eu estava falando, vou depois tentar ver se eu consigo, se tem alguma configuração para ser mexida, mas, gente, pelo amor de Deus, tentem ser mais pontuais. Se eu tiver que ficar parando toda hora para poder atender quem está chegando atrasado, bom, então, aqui foi na presença, na ausência de alimento, aqui na presença de alimento para A adipina. Tá? E para B adipina? Vamos mudar aqui o nosso local de escrever. A B adipina, o pKa dela é 3,5, o resto é tudo a mesma coisa. Não é? Então, vamos ver aqui a B adipina. Então, para B adipina, a B adipina vou fazer de vermelho. B adipina. Para B adipina, então o pKa dela é 1,5, não é isso que a gente falou? 3,5. 3,5 é igual. O primeiro pH era 1,5, não é isso? 1,5, isso aí na ausência de alimento. Né? Mas aqui só tem um probleminha, né? Nós temos que lembrar de inverter essa relação aqui, né? Então passa a ser I sobre NI e não o contrário. 1,5 passei para cá, vai com número negativo, 1,5 menos 3,5 vai dar 2, né? Então, o log aqui, né, eu vou ter o log das formas ionizadas sobre não ionizadas vai ser igual a 2. Isso me diz que, já viu até lá, né, que o antilog disso, né, vai ser igual a 100, não é isso? Só que aqui, gente, eu tenho que lembrar o seguinte, quem que está prevalecendo? Né? Está prevalecendo a forma ionizada, estão vendo? Essa, para cada
uma forma não ionizada, né? Então, aqui, ó, que é 1, viu? Só tenho uma forma ionizada. Para cada forma não ionizada, eu tenho 100 formas ionizadas. Então, nesse caso, quem está perdendo aqui quem está perdendo é a forma não ionizada. E a gente disse que o melhor mesmo era o quê? Era que houvesse a prevalência das formas não ionizadas. Então, nesse caso aqui, deixa eu até colocar uma outra cor. Lá eu fiz em preto e grifei em vermelho. Dessa vez eu vou fazer o contrário aqui. Então, aqui, ó. Por que apareceu agora um quadro maluco aqui? Isso aqui um lembrete, não. Estão me ouvindo? Beleza, né? Então tá. Ó, então é isso. Aqui, então, marquei o errado, né? Não era aqui que eu tinha que marcar, não. Tinha que marcar aqui embaixo. Então, ó, aqui eu tenho 100 formas ionizadas para cada forma não ionizada. Beleza. E no outro caso, né, na situação 2, vamos voltar lá, lápis vermelho aqui para mim. Na situação 2, que é a presença de alimento. Então, na presença de alimento, eu tenho ó, o pKa. Então, vamos só grifar aqui para a gente separar uma da outra. Então, o pKa permanece o mesmo, 3,5. Vai ser igual, então, agora passou o pH do estômago, passou para 5,5 na presença de alimento, mais o log, como a gente disse, da ionizada sobre a não ionizada. Beleza. Aqui, o que vai acontecer? Eu vou passar isso para o lado de cá, vai dar o mesmo valor, 2, só que com um número negativo, não é isso? Porque eu estou subtraindo 3,5 de 5,2, ou ao contrário, 5,5 de 3,5, então dá menos 2, né? É igual, então, ao log das ionizadas sobre as não ionizadas. Esse valor aqui, então, vai ser igual, né? I sobre NI, vai ser igual a 10 a menos 2, que é 0,01. Certo? Ó, se eu fizer isso, o que significa? Porcaria. Se eu fizer isso, só para poder ter uma ideia, né? Então, para cada forma não ionizada, eu tenho apenas 0,01 formas ionizadas. Isso daqui, gente, é 100 vezes maior do que isso, menor do que isso de cá. Tá? Como é que eu sei disso? Olha, é muito difícil eu comparar laranja com banana, não é? Então como é que eu faço? Eu vou tentar inverter esses valores para poder colocar tudo igual, para comparar a adipina com a biadipina, que é o objetivo final nosso aqui. Não é? O nosso objetivo não é comparar uma com a outra? Então, vamos ver aqui como é que eu posso fazer essa comparação. Ó, eu posso pegar, por exemplo, deixa eu só diminuir aqui para a gente pôr as duas no quadro aqui. Né? Então, aqui eu tive 1 milhão de formas, aqui 100 formas. Né? Aqui eu tive 100 formas ionizadas, né? Então, 100 vezes maior do que a não ionizada, e aqui eu tive a não ionizada 100 vezes maior do que a ionizada. Agora, para comparar uma com a outra, o ideal é que eu pusesse as duas na mesma unidade. Tem jeito de eu fazer isso? Tem. Né? É só eu inverter o numerador com o denominador. Então, eu posso fazer isso aqui. Ó, né? Para poder eu inverter, passar não ionizada para cima e ionizada para baixo, eu tenho que inverter também né, o valor que eu tenho ali. Então, vai ser 100 elevado a 1, ou dividido por 100. E aqui embaixo, a mesma coisa. Né? Para poder eu ter a relação, então, de não ionizado sobre ionizado, eu tenho que inverter também esse valor. O 1 não está embaixo aqui, vou colocar ele em cima aqui. Então, aqui, ó, 0,01. Esse valor aqui eu garanto para vocês que vai dar 1 dividido por 0,01 é igual a 100. E 1 dividido por 100 é igual a 0,01. Olha só que doideira, né? Só trocando um do lado para o outro. Então, agora eu posso comparar. Olha lá, ó.
No estômago vazio, eu tenho aqui 1 milhão de formas não ionizadas da adipina. E da bedipina? 0,01. No estômago com alimento, quanto que eu tenho de não ionizada? Tem 100. Ó, aqui embaixo eu tenho 100 também. Perceberam? Então, aqui, ó, essas duas, nessa situação do estômago cheio, as duas substâncias tiveram a mesma ionização, ou seja, o mesmo grau de ionização. Olha que doideira. Apesar de elas terem totalmente diferentes seus valores de pKa, tá? Então, o pKa delas é diferente, mas aqui, ó, no estômago com alimento, eu tenho, para cada forma ionizada, eu tenho 100 formas não ionizadas. E aqui a mesma coisa, para cada forma ionizada, eu tenho 100 formas não ionizadas. Beleza, então qual que eram as perguntas lá? Vamos voltar agora, vamos aumentar aqui para saber se é verdade ou se é mentira aquilo que eu coloquei lá, né? Então, ó, a absorção da adipina será mais influenciada negativamente pela presença de alimentos no estômago do que a da adipina. Ó, então, presença de alimentos. Quem que perdeu mais formas não ionizadas na presença de alimentos? Negativamente, foi a adipina mesmo, né? Então, a absorção da adipina saiu aqui, né? O número de formas ionizadas saiu de 1 milhão e foi para 100, né? Essa variação de pH. Aqui influenciou, mas foi positivamente, saiu de 0,01 e foi para 100. Então, aqui a 1 está correta. A 2, melhor dizendo, a absorção da bedipina será influenciada positivamente na presença de alimento, não é? Pois bases... Aqui tudo bem, até aqui tudo bem. Pois bases fracas tendem a ionizar menos com a elevação do pH e assim se tornarem mais polares. Olha só, está vendo tudo muito bem, né? Então, aqui, ó, a absorção da bedipina será influenciada positivamente na presença de alimento. Beleza, é uma base fraca. Então, a base fraca tende a ionizar menos com a presença da elevação, com a elevação do pH. Então, quanto mais básico o pH tiver, menos ionizado. Até aqui tudo bem. Só que aqui, ó, mela o trem todo. E assim se tornarem mais polares. Aqui, ó, uma letrinha que é o A, né? Então, assim se tornarem mais apolares, estaria correto. Colocou polar aqui, ó, esse polar aqui avacalhou tudo, tá? Então, aqui está errado. Isso daqui eu tenho, né? Isso aqui está errado. Beleza? Então, a 1 está correto. Vamos lá. As duas substâncias são melhor absorvidas em pH semelhante ao seu caráter, básico ou ácido, pois nestas condições as formas não ionizadas prevalecem. Olha só. Então vamos lá. O básico, né? Vamos pegar a adipina, que é ácido. No pH mais ácido, ela foi melhor absorvida, correto? No pH mais básico, ela foi pior, né? Ou melhor dizendo, ela foi mais ionizada e teve pior. A bedipina, ó, no pH básico, né? No pH mais básico, que está aqui embaixo, né? Ela estava melhor absorvida, seria melhor absorvida que estaria prevalecendo a não ionizada. No pH ácido, ela é básica, no pH ácido, ela estaria pior absorvida. Então, está correto. Então, aqui no caso, seria 1 e 3, né? Estariam, então, aqui, ó, 1 e 3, verdadeiro. Essa daqui é falsa. Ok? Não sei qual era a alternativa lá, não pus nem as alternativas aqui. Bacana, vamos ver essa outra aqui. Aqui é um gráfico, inclusive esse gráfico consta lá das transparências nossas também. Tá? Observe a figura abaixo, que descreve o comportamento do 2,4 de nitrofenol em diferentes pH. Explique o motivo do percentual das formas não ionizadas decrescer com o aumento do pH. Gente, isso aqui eu acabei de explicar na questão 1, né? Ou seja,
sempre que eu tiver dentro do mesmo caráter, ou seja, substâncias ácidas em pH ácido, elas ionizam menos, tá? E substâncias básicas em pH básico ionizam menos. E o contrário também vale. Substância ácida em pH básico ioniza mais. Substância básica em pH ácido ioniza mais. Então, só para a gente lembrar da situação aqui. Vamos pensar aqui um ácido fraco. Desculpa aqui, usa a caneta. Vamos pensar um ácido, como a gente desenhou lá. Vamos pensar um ácido hipotético qualquer aqui, que é um AH. Tá? Como é que é a ionização desse ácido? Esse ácido vai ionizar em A menos mais o H+. Certo? Suponhamos que nesse meio eu tenha uma quantidade excessiva aqui, ó, de H+. Quando eu tenho muito H+, isso significa que eu estou num pH mais ácido, não é? O pH não é o logaritmo negativo da concentração do íon hidrogênio. Então, se eu estiver nessa situação, o que vai acontecer? O equilíbrio da minha reação vai ser deslocada nesse sentido de cá. Ou seja, dos reagentes, que a gente fala no sentido do reagente. Tá? Beleza. Situação, vamos pensar na outra situação aqui. Tá? O mesmo ácido, tá? O mesmo ácido aqui, H+, dissociando então em A menos mais, era isso que eu queria, mais H+. Agora vamos supor que eu tenho outra substância, outro íon aqui desse lado, que vai ser, nessa situação que vai ser o OH-, tá? Desse lado aqui está prevalecendo OH-. Vou deixar de castigo ali um pouquinho, porque vou acabar essa explicação primeiro antes de aceitar. Pessoal. Então, OH-, o que vai acontecer aqui? Nesse caso, gente, o OH vai reagir então com o H+, vai formar água, não é isso? Então eu começo a consumir o meu produto. Estou consumindo H+. Isso faz com que o equilíbrio da reação seja deslocado para esse lado, ou seja, eu estou formando mais formas ionizadas. Na situação 1, eu estava prevalecendo, ou eu estava mantendo nessa forma de cá, que é a forma, né, a gente já falou aqui, a forma não ionizada. Para as bases fracas, prevalece o mesmo princípio, só que ao contrário. Tá? Então, na base fraca, se eu tiver muito H+, eu desloco para o lado de lá. Se eu tiver muito H+, eu desloco para o lado de cá. Só isso. Tá? Então, qualquer outra resposta aí vai ser relacionada justamente a essa característica aqui. Então, lá. Então, explica o motivo do percentual de formas não ionizadas decrescer com o aumento do pH. Justamente isso. Né? Então, se eu olhar o desenho aqui, deixa eu ampliar ele aqui. O que eu estou vendo? Né? Essa substância é um ácido, né? Um ácido. O que acontece aqui? O pH vai ficando mais básico. Estou falando que o 7 é neutralidade, aqui o pH está mais básico. Então, as formas não ionizadas, obviamente que a partir do momento que eu saio de uma situação onde o pH é idêntico ao caráter da substância, que é uma substância ácida, eu começo a diminuir a concentração das formas não ionizadas. Eu começo a ionizar mais, ou ao contrário acontecendo aqui. Ó. Tá? Então, vai decaindo uma, obviamente que vai elevando a outra. Né? Quando eu chego num pH extremamente básico aqui, que é igual a 11, o que vai acontecer? Já praticamente não tenho nenhuma forma não ionizada. Em compensação, praticamente todas estão na sua forma ionizada. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ver a outra pergunta. O que era? Imagine se encontrássemos esse mesmo comportamento em um fármaco. Onde você esperaria encontrar uma absorção mais fácil para esse fármaco? Então, se essa substância fosse um ácido, fosse um fármaco,
Obviamente que nos pHs mais ácidos eu teria uma prevalência de forma não ionizada e seria melhor absorvido. Então eu esperaria encontrar em pH mais ácido. Justifico sua resposta anterior com base nas características ótimas que já falamos, né? Beleza. Por que a não ionizada é importante, é mais facilmente absorvida? Nós já falamos nisso também. Por quê? Porque a não ionizada ela não tem carga. Ao não ter carga, eu diminuo a polaridade da substância. Quanto menos polar, mais fácil de passar a barreira, as membranas, que são fosfolipídicas e, portanto, são apolares. Então, eu facilito a passagem pelo meio apolar. Bacana. Questão 6 aqui é do fenobarbital. Essa daqui já é do outro exercício, né? É 6 a 7. Eu não pus aqui aquelas questões conceituais, não. Aquelas conceituais vocês vão encontrar direto, os conceitos são todas nas transparências, tá? Então, olha lá. O fenobarbital, figura ao lado, é um óxido barbitúrico usado há muitas décadas no controle de crise convulsiva, onde nós já estouramos nosso tempo aqui. Em um determinado ácido, um derivado do ácido barbitúrico, que, portanto, possui caráter ácido. Seu pKa é 7,4. Em caso de intoxicação por esse fármaco, usualmente se alcaliniza a urina, né, pH com bicarbonato de sódio, 8,4%, intravenoso. Qual que é o fundamento químico dessa prática? Se eu alcalinizo a urina, né, o que eu acabei de dizer? Uma substância que é ácido fraco, né, que é o caso do fenobarbital, em pH básico, ele vai o quê? Ele vai ionizar mais, né? Então, em pH ácido aqui, deixa eu colocar a caneta. No pH ácido, eu vou ter aqui uma prevalência de formas ionizadas. Isso faz o quê? Isso evita, tá? Evita a reabsorção tubular, que é uma coisa que acontece muito lá no túbulo distal, tá? do néfron, está falando de excreção, né? Então, quando eu tenho um aumento nessa concentração aqui das formas ionizadas lá no filtrado, lá no rim, eu vou evitar a reabsorção. Os mesmos parâmetros que ajudam na absorção vão ajudar também na reabsorção, tá? Então, o fármaco que passou ali por todo o néfron, seguiu o caminho todo e chegou... Pô, não é possível, tem gente entrando agora aqui. Tem. Então, né, nesse caminho todo que ela percorreu, o que eu vou observar? Né? À medida que a urina vai acidificando, eu vou aumentando o contrário, eu vou aumentando a produção de formas não ionizadas. Chega no túbulo distal, fácil reabsorção. Se reabsorve, eu estou tentando tratar uma intoxicação, então eu quero que saia o mais rápido possível. Então, se eu diminuo, né, o número de formas não ionizadas e faço aumentar o número de formas ionizadas, eu evito essa reabsorção tubular e o fármaco permanece menos tempo no organismo. Imagine que o pH da urina formada passe de 4 para 8. Considere que todas as formas não ionizadas sejam reabsorvidas no túbulo distal. Calcule o percentual de aumento da excreção renal desse fármaco. Então, aqui a gente pode... Aqui vou ter que fazer a calculadora aqui, mas vamos pensar numa situação idêntica, só para poder verificar, né, facilitar aqui meus cálculos. Aqui, vamos colocar 4,4 e 8,4 para dar número redondo aqui, só para poder a gente ganhar tempo, tá? Então, ó, situação aqui número 1, né, o pKa é 7,4. Se eu estiver num pH igual a 4,4, né, é um ácido fraco, estão lembrados? Então, é mais log da concentração da não ionizada sobre ionizada. Beleza. Então, o que vai acontecer? Vai passar para o lado de cá, que vai dar 3. 3 igual ao log de não ionizada sobre ionizada. Essa relação aqui vai ser igual a 1000. 3 zeros atrás do 1. Não é isso que a gente falou? Beleza. Então, essa aqui na situação 1.
ou seja, a situação onde eu tenho a urina com pH igual a 4. Se o pH for 8,4, então vamos cortar aqui, vamos fazer do lado aqui. Então, ó, 7,4 igual a 8,4, mais o resto é tudo igual. O fármaco continua sendo um ácido fraco, não é isso? Então, não ionizado sobre ionizado. Aqui do lado de cá, então eu vou ter 8,4. 7,4 menos 8,4 é 1. Tá? 1 vai ser igual, então, ao log da não ionizado sobre ionizado. Essa relação aqui vai ser igual a 10. É só um zero atrás do 1. Ou seja, eu saí de 1.000 e fui para 10. Quantas... Oi? No caso, não é 7,4 menos 8,4, não? Dá menos 1. Oh, desculpe, exatamente. Obrigado por corrigir aí. Né? Nada. Menos 1. Isso. É a pressa aqui, porque nós já passamos do nosso horário. Então, ó, aqui no caso, então, seria 0... Ups. Ficou muito em cima. 0,1, né? Então, eu teria de 1.000 para 0,1, eu teria 10.000 vezes de diferença aqui. Então, a absorção variaria de 10.000 vezes, tá? 10.000 vezes. Maior no lado de lá, né? Ou seja, no lado de cá, diminuiria 10.000 vezes, né? Pô, fiz tudo errado aqui. Só o que a gente está procurando aqui é justamente o contrário. Nós estamos querendo a absorção menor, né? Então é 10.000 vezes menor, né? Aqui, 10.000 vezes menor a reabsorção desse lado de cá. Ou seja, com o pH da urina subindo para 8,4, eu diminuo eu reduzo, né, em 10.000 vezes a reabsorção tubular. Facilito isso daí demais. Tá? Ou seja, eu vou ajudar na recuperação do meu paciente lá. Bacana, ó, vamos mais uma vez aqui, só essa última para a gente terminar. Tá? Ficou claro isso daqui? Apesar de eu ter errado aqui o sinal? Ficou claro? Ô, Licínio, eu não entendi por que continuou não ionizada sobre ionizada se o pH estava básico. Olha, aqui é um princípio, aí sim nós vamos falar de básico, é um princípio básico. O que determina isso daqui, essa relação aqui, né? Ou seja, quem que vai estar em cima é a fórmula lá do Hörndes-Hasselbalch. Lembra da fórmula do Hörndes-Hasselbalch? Qual que era? Não era igual, ó, vamos só colocar aqui, pKa, pKa, pressa é inimiga da perfeição, não é isso? pKa é igual a pH mais o log, aqui, ó, para um ácido fraco, né? A relação vai ser o quê? Da concentração das formas não ionizadas para as formas ionizadas. Acredito que tem gente entrando ainda. Tem. Tem gente que eu acho que já admitiu umas 2 ou 3 vezes aqui. Então, ó, beleza. Isso aqui é a situação 1. Situação 2, da mesma forma do Hörndes-Hasselbalch. É para agora... Ah, não é possível. Então, situação 2, né? É para base fraca. Então, aqui para base fraca. A fórmula, eu poderia usar o pKb, só que nós fizemos a conversão de que não vou usar o pKb, eu vou usar o pKa para todas elas, que é o tabelado. O pKa, então, para a base fraca, vai ser a mesma coisa, o pH mais... A única coisa que eu tenho que fazer de diferente nessa fórmula é inverter
isso daqui, ó. Quando eu inverto, eu estou trabalhando, então, com substâncias que são base fraca. Então, quem foi que me perguntou? Foi eu, Bruna. É porque eu não entendi. Eu sei a fórmula, eu não entendi. É porque, como o pH estava 8,4, por que não inverteu? Não inverteu porque quem manda aqui, ô Bruna, é o caráter da substância, tá? Se ela for um ácido fraco, e o fenobarbital, ele não mudou o seu caráter porque mudou de pH. Ele continua sendo um ácido fraco, tá? Quem manda é o caráter da substância e não o pH do meio. Né? Porque a constante, ela está relacionada com o caráter da substância. Se for base fraca, se a substância for uma base fraca, é I sobre NI. Se for um ácido fraco, é NI sobre I. O pH aqui não manda nada. O pH só vai me dizer qual que é a relação entre um e outro. Mas o local onde cada um fica, quem manda é o caráter da substância. Ácidos fracos, não ionizada sobre ionizada. Base fraca, ionizada sobre não ionizada. Entendido? Ok. Beleza, então. Ó, só mais uma coisa. Vou ter que tirar só um print screen aqui das pessoas que estão presentes na sala. Ó, o pessoal que chegou agora, né? Nós estamos quase terminando aqui. Nossa, agora tem gente pra caramba. Bacana, então vamos continuar. O último exercício aqui, então. Então, vamos lá. O que era a pergunta desse último? Essa daqui era relacionada, então, com aquela fórmula do Hansky, né? Ou seja, de lipofilicidade. Então, o ácido barbitúrico é a molécula base para a síntese de diversos fármacos, né? Como o fenobarbital, que a gente citou no exemplo anterior. O log P do ácido barbitúrico é de menos 1,47 e do fenobarbital é de 1,47. Aqui, a primeira informação importante para a gente perceber e ter atenção com ela. Primeiro, sempre que eu tiver um número negativo aqui para o log P, significa que essa substância ela é pouco lipossolúvel, tá? E número positivo significa que ela é lipossolúvel, tá? Então, por que isso? Lembra que o log P, só para poder a gente conceituar, né? Então, o log P, o que é o log P? O log P é o log do coeficiente de partição óleo-água. Estão lembrados disso? Então, quando eu pego lá a substância, coloco dentro de um balão que tem água e tem uma fase oleosa, que normalmente é o N-octano, octanol, agito, depois eu doso em cada um dos meios, né? Então, depois eu vejo a relação. Olha, se eu tenho O, que é a fase oleosa, sendo dividido pela fase aquosa, quanto maior for O e menor for A, ou seja, quanto maior for a concentração na fase oleosa e menor for a concentração na fase aquosa, maior vai ser o meu coeficiente, meu coef, tá? Obviamente que valores maiores eu vou ter logaritmo positivo. Agora, se eu tiver um coef menor, significa que a quantidade, a concentração em A é maior que a concentração em O, ou seja, está mais concentrado na água do que no óleo. E isso, uma substância hidrossolúvel, ela vai ser assim, né? Ela vai ficar mais concentrada na água do que no óleo. Resultado, o coeficiente vai ser pequeno, coeficientes menores do que 1, e aqui pode dar menor do que 1, né? Vão ter, então, nesse caso, o logaritmo negativo, certo? Então, sempre que eu encontrar um log P negativo, isso significa que essa substância ela é pouco lipossolúvel, ou posso dizer que ela é hidrossolúvel. E o contrário acontecendo aqui, né, do lado positivo. Quanto mais
positivo for isso aqui, quanto maior for esse número, significa que mais essa substância se dissolve no óleo e não na água. Ou seja, ela é lipossolúvel e pouco hidrossolúvel. Beleza? Então, qual das duas estruturas é mais lipossolúvel? Acabei de explicar e justificar. A mais lipossolúvel, então, é o fenobarbital, porque tem um logaritmo do P, né, o log P, o logaritmo do coeficiente de partição, maior do que o da substância original, que é negativo. Então, mais alguém entrando aqui. Se é hora de entrar. Vamos lá. Beleza. Entendido? Então, essa aqui está justificada, explicado e justificado aqui. Quanto deve ser maior? Aqui é o π, tá? É o π que não saiu lá Então, esse aqui é o π. O π, o que era o π, hein, gente? Vocês lembram? O π era a constante hidrofóbica do grupo. Olha, eu vou pensar o seguinte, olha, se eu tenho menos 1,4 e passei para 1,47, menos 1,47 para 1,47, essa diferença se deu justamente devido ao quê? À introdução desses grupos substituintes aqui. Olha só, pus as duas moléculas iguais. O ácido barbitúrico ele não tem esse daqui, tá? Não tem esse grupo etil aqui, nem esse fenol aqui. Tá? Fenol não, esse aqui no caso é um benzeno. Né? Esse anel benzênico, nem esse grupo etil aqui. Tá? Então esse daqui é o fenobarbital. O barbitúrico, o ácido barbitúrico, né? Ele é simplesmente... vou colocar aqui, não adianta. Ele é simplesmente, então, o nitrogênio, né? Vai estar ligado ele é isso daqui só. Como bem desenhado não, mas só para a gente entender, né? Então, é aquela molécula ali sem esse grupo lateral aqui. Beleza? Aqui tem o hidrogênio. Bacana. Então, essa molécula, até apagar essa aqui, ficou feio para... Então, o que fez mudar esse log P aqui? Foi justamente a introdução desses grupos aqui. Bacana. E daí? Eu estou perguntando, né, quanto deve ser o π total dos grupos substituintes? Demonstro usando a equação de Hansky. Qual que é a equação de Hansky? Bom, lembrando, então, na equação de Hansky eu tenho que volta aqui. Então, na equação... Se você rabiscar de branco aí o que você quer apagar, vai sumir aí esse. Não. Essa só com a borracha mesmo, fica mais fácil. Mudar a cor, dá na mesma. Então, desculpe. Aqui também eu volto. O log P da substância final, ou seja, da substância que eu estou procurando, Px, né? Log Px. X é a minha incógnita, né? Então, o log da minha substância incógnita é igual ao quê? É o log P da minha substância original, que aqui eles conceituaram, ou, né, determinaram que seria o H, esse valor, mais o π X, que é, ou seja, o grupo substituinte, o coeficiente hidrofóbico dos grupos substituintes. Então, é muito fácil. Eu quero saber justamente qual que é o πx total. Eu não quero qual que é do grupo etil, nem do benzeno aqui não. Tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Só subtrair. Né? Então, ó, aqui ainda vou saber, vou fazer o seguinte. Ó, eu estava com menos 0,47. Para chegar a zero, eu precisei de subir quanto? 1,47, não foi? Então, ó, o meu log P, eu vou passar para o lado de lá, né? Então, aqui, ó, meu log P X menos o meu log pH.
ou vice-versa, tanto faz. Log pH da substância original. No caso aqui, se eu substituir, eu vou ter que πx vai ser igual. Qual que é o log do fenobarbital, que é a minha substância incógnita que eu criei? É 1,47. Mas, aqui como eu inverti, né? Saiu de lá, eu passei para cá, de um lado a igualdade foi para o outro, era menos. Mas agora eu passei para mais. Então, mais 1,47. Então, aqui o πx vai ser igual, 7 com 7, 14, vai 1, 9, 2,94. Tá? Então, esse é o π total das duas substâncias, usando a equação de Nernst, de Nernst é outra equação, de Hansky, né? Então eu teria esse valor encontrado aí para o meu grupo substituinte. Entendido? Sim. Quando a atividade que você corrigiu, a última questão você tinha colocado que o log menor seria menos lipofílica. E aqui agora... Não, log maior é mais lipofílico, não? O que eu falei aí? Log P. Não, eu falo naquela outra que você gravou um vídeo. Aí agora você disse que... Eu falei o que na outra? Menor, no caso, seria menos... Não, log P alto é igual a lipofílico. Lipofílico, ok? Log P baixo é igual a menos lipofílico ou mais hidrofílico, vamos colocar assim, tá? Tá? Entendi. Então, quanto maior o log, mais lipofílica é a substância. O log P, sim. Tá? O log P. Então, por quê? Aquilo que eu expliquei ali em cima, né? Ó, cadê aqui? Eu expliquei aqui, ó lá. Ó. Porque o log P, o que é? É o log do coeficiente de partição óleo-água. Quanto maior a concentração no óleo, maior vai ser minha concentração, meu coeficiente de partição. Maior coeficiente de partição significa que é mais lipossolúvel. O log, obviamente, de uma substância, de um valor de coeficiente positivo, vai ser um log positivo. Tá? O maior do que 1 vai ser um log P positivo. Menor do que 1 significa que eu tenho mais aqui na fase aquosa do que na fase oleosa, né? na água do que no óleo. Significa, então, que o meu coeficiente de partição vai ser menor do que 1. Log de um número menor do que 1 vai ser um log negativo. Tá? Ok. Entendido?